processos biológicos de decomposição corporal após o enterramento. O percurso de um corpo deixado no solo começa no momento em que as funções biológicas cessam, quando o sangue deixa de circular e o oxigênio deixa de fluir para os tecidos. É após a morte que as enzimas são ativadas, provocando a autodigestão das células, a que se chama autólise. Nas primeiras horas, o corpo permanece praticamente inalterado, externamente, mas internamente iniciam-se as primeiras transformações, que desencadeiam uma cadeia de acontecimentos que conduzem à decomposição completa. A temperatura diminui gradualmente e o corpo torna-se rígido devido ao rigor mortis. As condições externas desempenham um papel fundamental na rapidez com que a segunda fase se inicia, e na intensidade de todo o processo. Os insetos ainda não estão envolvidos nesta fase, mas a sua chegada será em breve inevitável. Aproximadamente 1 a 7 dias após a morte, inicia-se a fase de inchaço, quando a microflora intestinal se multiplica ativamente, libertando gases que provocam um inchaço perceptível no organismo. Estes gases contêm metano, ácido sulfídrico, amoníaco e outras substâncias com odor forte e desagradável. A pele descama, assume tons verdes e roxos e formam-se manchas escuras. Um fluido escuro é libertado pelas aberturas naturais e inicia-se a reprodução em massa de moscas que põem ovos, dando origem a novas gerações de larvas necrófagas. Este processo acelera a degradação dos tecidos, preparando o organismo para a segunda fase de decomposição. O estágio seguinte é chamado de decomposição ativa, que dura de 1 a 4 semanas. Durante esse período, os tecidos do corpo amoleceram e mudaram de cor para preto escuro. As larvas e as bactérias alimentam-se ativamente dos restantes tecidos, destruindo-os e transformando os órgãos e os músculos numa substância líquida, que é gradualmente absorvida pelo solo. O corpo perde peso e forma, e a umidade e a matéria orgânica permanecem no local da pessoa falecida. Esse período é o mais intenso do ponto de vista biológico, quando a taxa de decomposição é máxima. Muitos micro-organismos trabalham para transformar o organismo num meio nutritivo para as plantas e animais, devolvendo os elementos do corpo ao ciclo natural. A fase seguinte é a decomposição avançada, que pode durar de 1 a 6 meses. Nesta altura, a maior parte do tecido mole já se desintegrou ou secou. Os restos de pele, tendões e tecidos conjuntivos permanecem como zonas escuras e duras, apresentando por vezes sinais de mumificação, especialmente em climas secos. O corpo perde a sua forma reconhecível e os ossos começam a aparecer através dos restos de tecido mole. Dependendo das condições, o processo ocorre a ritmos diferentes, evidenciando a influência de fatores externos na condição dos restos. Durante este período, o organismo deixa de ser objeto de interesse dos insetos, e a conclusão da decomposição está a aproximar-se. E é quando, por fim, chega a fase esquelética, em que os tecidos moles desaparecem por completo. Este processo pode demorar de 1 mês a vários anos. Os ossos tornam-se totalmente visíveis. E embora os ligamentos e os tendões possam mantê-los unidos durante algum tempo, em condições menos favoráveis começam a desintegrar-se. A cor dos ossos varia do branco claro ao castanho, dependendo da composição e da acidez do solo. Em condições protegidas, os ossos podem sobreviver durante décadas sem degradação significativa. É nesta fase que o corpo humano entra finalmente num estado mineralizado, abrindo caminho para os processos geológicos subsequentes. A mineralização e a eventual fossilização são a fase final de um longo processo de decomposição. Sob a influência de ácidos, fungos e raízes de plantas, os restos ósseos orgânicos começam a decompor-se a nível microscópico. No entanto, sob certas condições, como a falta de oxigênio e a precipitação rápida, os ossos petrificam, transformando-se em fósseis. Esses processos demoram muitos anos e dependem do solo, da umidade e da temperatura específicos. A mineralização é um elo fundamental na preservação de dados biológicos sob a forma de fósseis, que fornecem aos cientistas informações sobre a vida em eras passadas. O papel das bactérias e de outros micro-organismos é inegável em todas as fases da decomposição. Atuam como os principais destruidores endonos do organismo, desenvolvendo uma enorme variedade de processos enzimáticos. As bactérias internas que viveram no corpo durante a vida começam a actuar quase imediatamente e, a partir do exterior, juntam-se-lhes as que vivem no solo, acelerando a decomposição dos tecidos. Um ecossistema microbiano complexo decompõe proteínas, gorduras e hidratos de carbono complexos em componentes simples, devolvendo os nutrientes ao solo. Os insetos benéficos e destrutivos, como as moscas, os escaravelhos e as suas larvas, atuam como amplificadores da decomposição biológica, recriando o ciclo natural da natureza. A influência das condições externas na velocidade e na natureza da decomposição de um corpo não pode ser sobreestimada.
O clima, a umidade do solo, a sua composição e a profundidade do enterramento determinam a rapidez com que um corpo passará de um estágio para outro. Num clima quente e úmido, as bactérias e os insetos tornam-se ativos muito mais rapidamente, enquanto que em condições frias, os processos abrandam ou até param. Em locais com permafrost, é possível preservar um corpo no seu estado original durante muito tempo, por vezes durante décadas, criando o efeito de uma espécie de incubadora natural. Esta interação de fatores naturais torna cada enterramento único e irrepetível. Compreender os processos biológicos que ocorrem com o corpo após o enterramento permite-nos encarar a morte numa perspectiva científica e filosófica, como uma parte natural da vida. Tudo que antes era matéria viva regressa gradualmente ao ambiente, sob a forma de componentes minerais e orgânicos. Este ciclo garante a fertilidade do solo, mantém a diversidade da vida e serve como um lembrete da natureza transitória de toda a vida na Terra. Os capítulos seguintes apresentarão as alterações que ocorrem no próprio caixão e os aspectos técnicos dos enterramentos modernos, permitindo compreender melhor toda a gama de processos após o enterramento. Transformações e preservação de caixões no solo. O material com que é feito o caixão desempenha um papel fundamental na sua sobrevivência no solo e nas transformações que sofrerá após o enterramento. A madeira de alta qualidade é tradicionalmente considerado o material mais popular para o fabrico caixões. No entanto, mesmo os tipos de madeira mais duráveis estão sujeitos à decomposição biológica ao longo do tempo, sob a influência dos micro-organismos do solo e das condições climáticas. É interessante notar que a vida útil de um caixão de madeira varia entre algumas a várias décadas dependendo da composição do solo, da umidade e da temperatura. Por exemplo, em solos argilosos ou pantanosos, a madeira perde as suas propriedades com especial rapidez. A umidade do solo acelera significativamente os processos de decomposição. Por norma, o fundo e as divisórias internas de um caixão de madeira são os primeiros a deteriorar-se, pois estão em contato mais próximo com o ambiente úmido e proporcionam a máxima atividade de bactérias e fungos. Os antissépticos e os revestimentos especiais utilizados no tratamento da madeira podem prolongar a vida útil do caixão, mas não são capazes de travar completamente a destruição. É por isso que os produtos de madeira não duram para sempre. Com o tempo, transformam-se em matéria orgânica solta, que se torna parte do solo, saturando com nutrientes. Os caixões metálicos, ao contrário dos de madeira, oferecem um elevado nível de durabilidade e resistência aos efeitos biológicos. As ligas de aço inoxidável, cobre ou bronze podem manter a sua integridade durante décadas ou até mais de 100 anos, desde que não haja danos mecânicos e a estrutura esteja hermeticamente fechada. No entanto, o metal em si não é eterno. Em solos ácidos e úmidos, os processos de corrosão desenvolvem-se de forma especialmente ativa. Em primeiro lugar, formam-se ferrugem e outros óxidos na superfície do metal, corroendo gradualmente a estrutura, rompendo a vedação e levando à propagação da corrosão na estrutura. Um dos fenômenos invulgares associados aos caixões de metal é a sua inflação interna. À medida que o corpo se decompõe, formam-se gases dentro do caixão que se podem acumular lentamente e criar pressão nas paredes. Se o caixão estiver hermeticamente fechado, esta pressão pode levar à deformação do metal e até à ruptura da estrutura. Em alguns países, as autoridades ambientais limitam ou proíbem a utilização de caixões metálicos precisamente porque interferem com os processos naturais do solo e prejudicam o ambiente. As modernas tecnologias rumo à ecologia levaram ao surgimento de caixões biodegradáveis. Estes produtos são feitos de fibras de linho, cartão, papel prensado e biopolímeros, que se decompõem fácil e rapidamente no solo natural. Estes caixões não contêm substâncias tóxicas, metais e colas sintéticas, o que tornou possível a sua utilização em enterramentos verdes ou amigos do ambiente. Sob certas condições, estes caixões desaparecem completamente juntamente com o corpo, em 1 ou 2 anos, deixando um rastro mínimo no ecossistema. Essa abordagem está a ser cada vez mais escolhida por pessoas que querem preservar a natureza e minimizar o seu impacto no ambiente. A composição do solo desempenha um papel igualmente importante na preservação do caixão. Os solos arenosos permitem a passagem de ar e água, o que acelera os processos de oxidação e decomposição. Nessas condições, as estruturas de madeira tornam-se vulneráveis, enquanto o metal recebe acesso ao oxigênio para a corrosão. Por outro lado, os solos argilosos e turfosos, saturados de umidade e pobres em oxigênio, atrasam significativamente os processos biológicos, permitindo que os materiais sejam preservados durante mais tempo. No ambiente pantanoso é possível preservá-los em condições particularmente boas, ao ponto de transformar restos mortais e caixões em uma espécie de múmias do pântano,
devido ao ambiente ácido e à baixa temperatura. As condições climatéricas do local do enterramento também devem ser tidas em conta. A altas temperaturas e umidade elevada, as bactérias, os insetos e os fungos multiplicam-se ativamente, o que acelera a destruição do caixão e do corpo. As regiões frias e secas abrandam esses processos de tal forma que os caixões de madeira e metal podem ser preservados durante décadas. Em condições de permafrost, é possível preservar a integridade durante um longo período, uma vez que as baixas temperaturas impedem a atividade biológica. As superfícies de madeira sem pintura e os metais comuns são gradualmente expostas a influências externas sob a influência de fatores climáticos, o que acarreta alterações estruturais e deformações. A profundidade a que o caixão é enterrado também afeta o seu tempo de preservação. Quanto mais profundo for o enterramento, mais estáveis são as condições de temperatura e umidade, o que significa que os processos de decomposição são mais lentos. Os enterramentos ocorrem geralmente a uma profundidade de cerca de 1,5 m a 2 metros, que é o equilíbrio ideal entre a taxa de decomposição e a proteção necessária contra a penetração de animais e os impactos à superfície. Em enterramentos pouco profundos, o caixão pode ser danificado por animais ou raízes de plantas, o que contribui para uma destruição rápida. A imersão profunda permite limitar o acesso de oxigênio e aumentar a preservação do caixão. O tempo que um caixão de madeira demora a decompor-se completamente varia geralmente entre 5 a 30 anos, dependendo de fatores externos. Os caixões de metal podem durar muito mais tempo, até 100 anos ou mais em condições ideais, mas a corrosão também os enfraquece gradualmente. Os materiais ecológicos modernos são capazes de se decompor em 1 a 2 anos, o que os torna uma opção atraente para quem se preocupa com o mínimo impacto ambiental. Dada a diversidade de tipos de solo e climas, cada caso de enterramento é único e requer uma consideração individual. É importante compreender que a transformação do caixão no solo não é apenas destruição, mas um processo natural complexo de interação de fatores biológicos, químicos e físicos. Isto faz parte do ciclo de vida e morte que está subjacente aos ecossistemas naturais. À medida que se decompõe, o caixão regressa à natureza, mantendo a fertilidade do solo e fornecendo nutrientes à microflora e às plantas. O nosso desafio é selecionar métodos de eliminação que respeitem estes processos naturais e que sejam consistentes com as crenças éticas e os requisitos ambientais. Agora que já vimos como os caixões mudam e o que influencia a taxa da sua destruição, na próxima parte do artigo, falaremos sobre o que acontece diretamente ao organismo, quais os processos biológicos e químicos responsáveis pela sua transformação e como as tecnologias modernas ajudam a controlar esta fase. A influência dos fatores externos e das alternativas modernas ao enterro tradicional, ao ruto, a profundidade do enterramento afeta significativamente os processos que determinam o destino do corpo e do caixão. Quanto mais fundo for colocado o caixão, menor será a temperatura, e menor será a disponibilidade de oxigênio. É o baixo teor de oxigênio que abranda a atividade das bactérias aeróbias e dos insetos, tornando os processos naturais de decomposição mais lentos. No entanto, uma cova demasiado profunda pode criar condições específicas, em que os processos de decomposição anaeróbia são acompanhados pela libertação de odores fortes e pela acumulação de gases, o que provoca frequentemente o inchaço dos caixões de metal. A profundidade ideal, cerca de 1,50 m a 2 metros, proporciona um equilíbrio entre a desaceleração da destruição e a libertação de gases, minimizando o risco de atrair animais e evitando a destruição da cova. O tipo de solo é outro fator-chave que determina a velocidade e a natureza da decomposição. Os solos arenosos com boa aeração permitem que o ar chegue mais facilmente aos restos mortais, acelerando o trabalho das bactérias e estimulando a atividade dos insetos. Neste ambiente, o corpo torna-se rapidamente uma substância mole e um caixão de madeira deteriora-se frequentemente mais rapidamente devido à exposição constante à umidade e à microflora. Em contraste, os solos argilosos e turfosos têm uma elevada densidade e retêm umidade, o que cria condições únicas para a decomposição. No ambiente de turfa ácida, podem ocorrer processos de inibição, nos quais os tecidos moles são parcialmente preservados e até mesmo mumificados. São conhecidos casos de descoberta das chamadas múmias de pântano, que permaneceram durante centenas ou mesmo milhares de anos sob uma forma quase inalterada. O clima desempenha um papel fundamental na biologia da decomposição. Em climas quentes e úmidos, os micróbios, insetos e fungos trabalham com a máxima eficiência. É por isso que nas zonas tropicais, o corpo se decompõe muito rapidamente, frequentemente nos primeiros meses.
Por outro lado, em regiões frias com temperaturas inferiores a 5 graus Celsius, a atividade dos agentes biológicos diminui ao mínimo, atrasando o processo durante anos. Um ambiente frio permanente, ou permafrost, pode preservar o corpo de forma conservadora, por vezes durante décadas. Nessas condições não é possível a decomposição simples, mas sim congelamento seguido de uma transformação lenta. Os ritos funerários tradicionais sofrem frequentemente dessas condições, dado que a decomposição é irregular, o que levanta muitas questões entre especialistas e familiares. Para além do impacto dos fatores naturais, as práticas funerárias modernas oferecem diversas alternativas ao método clássico. A cremação continua a ser uma solução popular, envolvendo a queima do corpo a altas temperaturas. As cinzas são depois recolhidas numa urna, que é armazenada ou espalhada em locais especiais, o que elimina a permanência prolongada dos restos mortais no solo e reduz significativamente a pegada ecológica. As tendências ambientais também se estão a desenvolver, entre as quais se destacam os caixões e as urnas biodegradáveis. São feitos de materiais como cartão, papel prensado, fibras de linho e biopolímeros. Estes produtos decompõem-se completamente em cerca de 6 meses a 2 anos, permitindo que o corpo regresse à natureza sem prejudicar o ecossistema. Os enterramentos naturais, também conhecidos como enterramentos verdes, estão a tornar-se cada vez mais populares entre aqueles que procuram aliar a tradição à consciência ambiental. Estes enterramentos não envolvem fluidos de embalsamamento ou jazigos de betão, mas antes colocam o corpo numa simples mortalha ou caixão de madeira que permite a decomposição natural. Essa técnica não só mantém o ciclo biológico, como também minimiza a contaminação química do solo, tornando-a atrativa para os ambientalistas. Os avanços tecnológicos permitem que os desejos individuais, as crenças éticas e religiosas sejam tidos em conta, oferecendo uma vasta gama de soluções. Por exemplo, o enterramento remoto de cinzas, jardins memoriais e até processos bioengênicos que transformam restos mortais em fertilizante. Essas abordagens são interessantes para aqueles que desejam evitar o círculo vicioso tradicional, preservando a memória e o respeito pelos falecidos, mas também cuidando do planeta. Uma componente importante é o equilíbrio entre os valores culturais e as exigências ambientais modernas. O impacto de diversos fatores do solo e do clima é comprovado por inúmeros estudos científicos e pela prática de serviços funerários. Compreender estes mecanismos é importante não só para os especialistas, mas também para as pessoas comuns, pois permite-lhes tomar decisões informadas sobre os métodos de despedida. Esta abordagem ajuda a encarar a morte como parte do ciclo natural e, ao mesmo tempo, a ter em conta as subtilezas da preservação da memória e do respeito pelos mortos. Os processos naturais de decomposição estão, por isso, intimamente interligados às influências ambientais e socioculturais. A escolha da profundidade, do solo e do clima determinam a rapidez e a forma como os restos mortais são transferidos para a natureza, e as alternativas modernas oferecem novas formas de se despedir dos mortos, tendo em conta tanto a tradição como a adequação ambiental. A próxima parte do nosso estudo revelará detalhes das modernas tecnologias de enterramento e como estas ajudam a manter o equilíbrio entre a memória e o cuidado do planeta.